Vamos retomar agora aqui nosso seminário, nosso último painel, quinto painel, terceiro dia, quinto painel. Muito obrigada, doutor Bruno Miragem, aqui nosso parceiro também de seminário do IBRAC, Guilherme Farid, que a gente teve a oportunidade de encontrar pessoalmente na segunda-feira, no painel de abertura, doutor Jean-Pierre, muito prazer, um agradecimento especial à Senac por terem aceitado aí o nosso convite. A gente tem total conhecimento das práticas, dos selos, né, do engajamento da Senac para difundir as boas práticas, então é um prazer, a gente agradece imensamente a disponibilidade, tá bom? O tema do compliance nas relações de consumo, a gente poderia ter feito um painel só para ele, né, doutor Bruno? O doutor Bruno recentemente lançou o livro Compliance nas Relações de Consumo, que vem sendo um sucesso aí, todo mundo comentando sobre o livro, então não poderíamos deixar de convidá-lo para tratar desse tema. E poderia ter sido um tema de todo o painel, né? A governança corporativa, como no livro vocês tratam, ela poderia ser tratada de forma setorial, por temas, pela infinidade de regulação de que o nosso país apresenta. Mas eu vejo que, independentemente de regulação, a governança corporativa envolve tomada de decisões diante de riscos. E o tema ESG, na minha humilde opinião, aqui vem para destacar que não dá mais para tomar decisões colocando o social, o ambiental e essa governança em segundo plano, e por isso que a gente pensou nesse painel, por isso que a gente fez questão de chamá-los, que escolhemos aí o nome de vocês para esse tema, e também para não esvaziar, para não tomar o tempo de vocês, eu passo a palavra para a Caroline. Eu deixo de me descrever, porque eu já tinha feito no início do painel, e passo para a Carol. Obrigada, Fabiola. Bom dia a todos. Meu nome é Caroline, sou mulher, branca, cabelo castanho escuro, estou usando uma armação de óculos roxa e um headset com fone e um microfone na frente da minha boca. Estou sentada na sala no escritório e no meu pano de fundo tem uma parede branca. Bom, antes de abrir a palavra aos painelistas, eu queria apresentá-los brevemente com o meu currículo, né, para trazê-lo um pouco aqui. E, na sequência, tem algumas provocações sobre o tema e vou também apresentar a sistemática do nosso painel. Então, nosso primeiro panelista será o Dr. Jean-Pierre Couchot, subdiretor da Secretaria Nacional do Consumidor do Chile. Ele é advogado formado pela Universidade André Bello e tem LLM pela Queen Mary University. Ele foi bolsista, né, pelo Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido e também pelo Center for Commercial Law Studies da Queen Mary University e atua na Senac desde 2011. Dr. Guilherme Farid é diretor executivo e chefe de gabinete da Fundação Procon São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade das Faculdades Metropolitanas Unidas, especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal pela PUC São Paulo, advogado, professor universitário e palestrante. E o professor Bruno Miragem é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nossa querida URGS, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da URGS, PPGD, doutor e mestre em Direito, advogado e parecerista. E como a Fabiola já adiantou, ele coordenou esse livro que trata sobre compliance nas relações de consumo, com a professora Roberta Bença também, e por isso também gostaríamos de ouvi-lo hoje. Acho que só trazendo algumas provocações e o porquê nós pensamos nesse tema do painel, o Fábio Perovic, no nosso coquetel de abertura, trouxe, né, esse desafio, quando falamos em compliance, de sair, ESG, de sair da ideia também de procedimentos e introjetar uma mudança de cultura nas empresas. E eu vejo muito claramente que a gente tem essa necessidade, né, de implementar procedimentos nas relações de consumo para observar o que a lei diz, mas também eu acredito que esse olhar da cultura, ele vem com boas práticas, né, trazendo por meio das empresas o que elas acreditam em relação à sociedade, o que elas acreditam que
que elas possam fazer para impulsionar e para mover transformações na sociedade. O professor Bruno coloca muito bem, né, no livro dele, que o princípio da Política Nacional das Relações de Consumo traz esse incentivo, né, a criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade, de segurança, e isso está muito ligado também com o dever de adequação, dever de qualidade e o dever de segurança que a gente trata o tempo todo quando falamos em relações de consumo. E, a meu ver, se a gente puder unir o compliance e a temática do ESG, entendo que nós já temos algumas bases legais para tratar do tema, que seria o fomento à educação ambiental, que está no CDC desde o ano passado, o fomento à educação financeira do consumidor e a lei do superendividamento, que ela traz, sim, várias obrigações do fornecedor em relação a uma oferta de crédito responsável, e aí traz esse olhar para a sociedade. A garantia da acessibilidade, que está no decreto no nosso novo decreto do SAC, e a vedação da publicidade enganosa e abusiva. Então, feitas essas provocações, eu queria abrir a palavra para o Dr. Jean-Pierre. Cada painelista terá 20 minutos para apresentar suas explanações, e ao final, se sobrar tempo, a gente vai abrir para as perguntas da audiência. Obrigada e bom painel a todos. Buenos días, voy a hablar en mi idioma natal, que es español, así que espero que puedan entender y comprender lo que diré de esta presentación. Lo primero es poder saludar y agradecer la posibilidad de participar de esta jornada, que tiene como objetivo poder compartir experiencias y reforzar la importancia que tienen los planes de cumplimiento o de compliance en materia específicamente de protección de los derechos de los consumidores. Nosotros creemos firmemente que los planes de cumplimiento tienen la capacidad de poder cambiar la conducta y minimizar los riesgos de las empresas y en ese sentido elevar los estándares de protección de los derechos de los consumidores. Para CERNAC, un plan de cumplimiento representa un compromiso de una empresa por generar una nueva cultura organizacional de respeto a los derechos de los consumidores y de resguardar a todos y cada uno de los clientes. Por esta razón, creemos que un plan de cumplimiento va mucho más allá de un conjunto de normas o procedimientos, porque actúa sobre toda la cadena de valor de una empresa e incide incluso en un ámbito de modificación de la actitud y comportamiento de todos los colaboradores e integrantes de una empresa, desde quienes toman las decisiones más importantes y relevantes y crean las políticas, hasta incluso quienes ejecutan los protocolos y quienes están cara a cara y día a día frente a los consumidores. Ahora, si nosotros revisamos el compliance en el ámbito de CERNAC, el año 2019, en el mes de marzo, entró en vigencia una nueva ley que probablemente ha sido el cambio más importante en materia de protección de los derechos de los consumidores, que es la Ley 21.081, que también es conocida como la Ley de Fortalecimiento de CERNAC y de los Derechos de los Consumidores. Este es el cambio más importante que ha existido en materia de protección de los derechos de los consumidores desde el año 1997, año en que entra en vigencia por primera vez la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Y esta nueva ley, que entró en vigencia en el mes de marzo del año 2019, entregó nuevas facultades, por ejemplo, de fiscalización, de poder interpretar la normativa de protección de los derechos de los consumidores. Se establecieron nuevos procedimientos e incentivos para que las empresas adoptaran una actitud proactiva en materia de protección de los derechos de los consumidores y específicamente reconociéndole valor a los planes de cumplimiento en materia de protección de los derechos de los consumidores. Y este estándar se contiene en una especificación técnica del Instituto Nacional de Normalización, la norma INNET 1, relativa a planes de cumplimiento para la protección de los derechos de los consumidores y los requisitos con orientación para su uso, que está publicado por esta misma institución, el INN, en el mes de agosto del mismo año 2019. Estos planes de cumplimiento encuentran una regulación en distintos cuerpos orgánicos y normativos.
Naturalmente que la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores es la norma más importante porque es aquella que le reconoce valor en dos dimensiones a los planes de cumplimiento en nuestro país, pero también se complementa por la especificación técnica ET1 sobre planes de cumplimiento para la protección de los derechos de los consumidores y los requisitos con orientación para su uso, que también ha sido publicada en el año 2019. Pero complementariamente, como CERNAC, hemos dictado una circular interpretativa, que es una facultad que la ley le otorga al Servicio Nacional del Consumidor de Chile para poder determinar, en este caso, el alcance, el contenido, el procedimiento de aprobación y presentación de los planes de cumplimiento en dos ámbitos, y que los vamos a explicar más adelante. Primero, en lo que dice relación con planes de cumplimiento de tipo preventivo y otros planes de cumplimiento ya de tipo represivo, es decir, que forman parte de acuerdos que el CERNAC adopta con las empresas en procedimientos voluntarios colectivos cuando ya ha existido una infracción en materia de derechos del consumidor y es parte de una de las condiciones de cese de las conductas infraccionales. También hay otras normativas como la certificación ISO 37301 sobre sistema de gestión de compliance y la norma chilena 3730, que está referida a la ISO 37301. Ahora, una pregunta que es muy importante hacerse es ¿por qué es necesario implementar un plan de cumplimiento? Y la verdad es que la experiencia que hemos tenido y analizando otros ámbitos normativos, penal, ambiental, etcétera, nos demuestra que la implementación de planes de cumplimiento significa importantes beneficios para las empresas. Y si lo vemos desde ese punto de vista, por ejemplo, aumenta el valor reputacional que pueda tener una empresa, porque va a mejorar la imagen de esta empresa, va a aumentar la confianza en sus socios, accionistas, inversores, y específicamente respecto de sus clientes y consumidores. Al menos acá en Chile, y creo que en el contexto mundial, se vive un escenario de mayor desconfianza respecto de los consumidores con las marcas y con los distintos productores de bienes y servicios, en donde los consumidores tienden a sentirse como un número y no valorados en sus necesidades cotidianas. Nosotros hemos hecho estudios de percepción en CERNAC y durante la pandemia los reclamos se triplicaron y las ventas en el comercio electrónico también crecieron de manera sostenible. Y los consumidores nos dijeron en esta encuesta que entendían que durante un periodo de pandemia podían existir y era natural que existieran retrasos en la entrega de productos, de cosas. Sin embargo, lo que exigían era que se informara, por ejemplo, fechas que realmente se pudieran cumplir, o bien si es que existía algún retraso en la entrega de un producto, esto le fuera debidamente informado a los consumidores. Y aspectos tan básicos no fueron respetados por las empresas y se iniciaron acciones legales y administrativas respecto de muchas empresas. Además, se genera una eficiencia en el manejo de los recursos. ¿Por qué? Porque esto permite que la correcta y debida implementación de un plan de cumplimiento permite identificar fallas o debilidades en la empresa, de modo que se pueden adoptar las medidas necesarias para ajustar esos procedimientos y controlar eventuales daños con el consiguiente ahorro que eso incluso puede representar para una empresa. Y por otro lado, tiene un importante efecto en lo que dice relación con la responsabilidad a que puede estar afecta una empresa. Los proveedores van a poder beneficiarse de atenuantes al momento de que se imponga una sanción respecto a una empresa si que existe un plan de cumplimiento debidamente implementado. Y además que este plan de cumplimiento, si bien la ley expresamente no lo establece, evidentemente que el CERNAC va a tomar en consideración si es que la empresa dentro de sus protocolos ha tenido un procedimiento, por ejemplo, de aplicación de indemnizaciones o compensaciones voluntaria para los daños que hayan sufrido los consumidores, y eso naturalmente que va a tener un impacto. Ahora, en relación a los planes de cumplimiento, actualmente podemos distinguir planes y los programas, y podemos entender que los primeros, los planes, son generales, mientras que los programas de cumplimiento son específicos y se han traducido al idioma español
ambos términos utilizándolos de manera sinónima o de manera indistinta. Ahora, sin embargo, la ley chilena de protección de los derechos del consumidor hace referencia a los planes de cumplimiento, dándole, por tanto, una concepción o un concepto de carácter amplio. De esta forma, no existe una definición universal que nosotros podamos entender respecto de los planes de cumplimiento. No se trata de un concepto estrictamente legal, sino que tenemos que entenderlo vinculado a la gestión efectiva de una empresa. Y estos programas van a tener por objeto estructurar un sistema de gestión de riesgo de una organización. En materia de protección de los derechos de los consumidores, el Instituto Nacional de Normalización contiene una definición de planes de cumplimiento y los va a entender y los entiende como un conjunto de elementos de una organización que, a partir de la comprensión de sí misma y de su contexto y de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, interactúan para establecer una política de cumplimiento, objetivos de cumplimiento y procesos para lograr estos objetivos. De esta forma, los planes de cumplimiento en materia de consumo son, estrictamente hablando, herramientas de autorregulación que tienen el propósito de crear una cultura organizacional de cumplimiento a fin de prevenir, evitar o bien mitigar riesgos de infracción a las normas de protección de los derechos de los consumidores. Ahora, podemos preguntarnos también cuáles son los elementos centrales que tiene un plan de cumplimiento. Y pese a que cada plan de cumplimiento es distinto, hay ciertos elementos que van a ser comunes a los planes de cumplimiento. Por ejemplo, que exista un compromiso de la administración superior, del gobierno corporativo, en orden a aplicar e implementar el plan de cumplimiento, una designación o que exista un oficial de cumplimiento dentro de la empresa, que existan líneas de denuncia respecto a eventuales infracciones que puedan advertirse o incurrirse, que existan capacitaciones permanentes del personal y una internalización del plan de cumplimiento dentro de la cultura empresarial. Y de esta forma, el plan de cumplimiento debe cumplir con 4 requisitos indispensables: que sea serio, que sea creíble, efectivo y preexistente. Que un plan de cumplimiento sea serio significa que el plan debe estar diseñado de manera razonable, que tenga una suficiencia y abarque de manera completa los riesgos infraccionales a que está afecto la empresa. Que sea creíble significa que sea un programa que está debidamente implementado. En sede de libre competencia, en nuestro país contamos con una declaración del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia respecto de un caso de colusión Hub and Spoke, en donde, si bien es cierto, la empresa contaba con un plan de cumplimiento, no era creíble porque no contaba con este elemento en el sentido de que fuera debidamente implementado. Era lo que se determinó en ese caso como un plan de cumplimiento de papel, es decir, un plan de cumplimiento que solamente estaba descrito, pero más no tenía una implementación efectiva. Ese plan debe ser también efectivo, es decir, debe aplicarse correctamente en la práctica y deben identificarse incentivos que estén alineados con los objetivos y principios del plan de cumplimiento respectivo, y además que debe ser preexistente, es decir, el plan debe existir de manera previa a una eventual infracción que pueda existir. Por lo tanto, debe tener un carácter preventivo para que pueda ser considerado como un atenuante de la responsabilidad. Ahora, revisando la ley de protección del consumidor en nuestro país, nosotros podemos entender que desde el punto de vista práctico, la ley del consumidor considera los planes de cumplimiento como un atenuante, en el sentido de que es una colaboración sustancial que se realiza con el CERNAC si el proveedor cuenta con un plan de cumplimiento previamente aprobado en la materia que se ha incurrido respecto de la infracción respectiva. Por lo tanto, a modo de ejemplo, un programa de cumplimiento podría tratar exclusivamente cláusulas abusivas, ¿ok? Pero si la infracción de esa empresa se refiere a un problema de incumplimiento contractual, el beneficio legal de ser una atenuante responsabilidad no va a tener aplicación, porque el plan de cumplimiento debe tratar la infracción respectiva de que se trate en un caso específico, ¿ok?
Por lo tanto, es muy necesario en ese sentido que se trate de un programa responsablemente realizado, y por eso que es una tarea tan compleja, porque debe contener un levantamiento de toda la matriz de riesgo de que va a estar afecto una empresa. Y de esta forma, la norma aplicable en materia de consumo, que es el artículo 24, lo intenta conciliar o concebir con ciertas medidas de control de riesgo previo a que se cometa esta infracción. Por otra parte, encontramos los planes de cumplimiento que están establecidos en otra norma distinta mucho más adelante en la Ley del Consumidor, a propósito del procedimiento voluntario colectivo. El procedimiento voluntario colectivo es un procedimiento de índole administrativo que lo que busca es que en casos de infracciones masivas a los derechos de los consumidores se pueda adoptar entre el SERNAC y una empresa un acuerdo respecto a indemnizaciones y reparaciones que procedan respecto de los consumidores, y no significa el reconocimiento de responsabilidad que el pago de multas por infracción de la ley del consumidor, que es el escenario que podría ocurrir en caso de una acción colectiva, de una acción de clase. Y uno de los requisitos es que haya una referencia al cese de la conducta, si es que se llega a un acuerdo. Y se establecerá este acuerdo en una resolución que va a dictar el SERNAC, y esta resolución debe establecer naturalmente los términos del acuerdo y las obligaciones que va a asumir, en este caso, la empresa. Y dentro de los elementos generales, la empresa debe comprometer el cese de la conducta que es objeto de este acuerdo, debe contener un cálculo de las devoluciones, indemnizaciones o compensaciones para todos los consumidores afectados. Esta solución que se proponga debe ser proporcional al daño que se le ha causado a los consumidores. Debe haber una referencia o tratamiento a la forma en que se cumplirá este acuerdo y los procedimientos a través de los cuales se verificará que este procedimiento se cumple. Y además, la ley establece que esta resolución puede contemplar la presentación por parte de una empresa de un plan de cumplimiento, el que contendrá como mínimo la designación de un oficial de cumplimiento, la identificación de las acciones o medidas correctivas o preventivas, los plazos para implementar este plan de cumplimiento y un protocolo destinado a evitar riesgos de los planes de cumplimiento. A la fecha, ya hay planes de cumplimiento acordados en resoluciones de términos de estos procedimientos voluntarios colectivos, y contamos con 3 tipos de compañías que están precisamente en este procedimiento de acreditación. Ahora, en lo que dice relación con el monitoreo y seguimiento de un plan de cumplimiento y buscando mantener la mayor imparcialidad y profesionalismo en el tratamiento y evaluación y desarrollo de los planes de cumplimiento, hemos encontrado, y podemos encontrar, mejor dicho, instituciones que vamos a denominar como entidades certificadoras. Y estas entidades certificadoras se sitúan como órganos imparciales de carácter idóneo que permiten certificar un plan de cumplimiento respectivo que levanta una empresa. También identificamos a un tercero que realiza el levantamiento de estos riesgos y hallazgos que puedan encontrarse en la evaluación de riesgos por parte de una empresa, la elaboración de un plan de cumplimiento que puede ser preventivo o bien de tipo correctivo, preventivo para considerarlo como un atenuante de la responsabilidad, y correctivo o desde el punto de vista represivo cuando la infracción ya ha sido cometida, se va a solucionar, se llega a un acuerdo con SERNAC en este procedimiento voluntario colectivo y se establece un plan de cumplimiento para evitar la ocurrencia de este tipo de infracciones en el futuro. Y hay también un seguimiento de la ejecución y desarrollo del plan de cumplimiento, en donde se debe informar la correcta implementación o, en su efecto, posibles falencias que se han identificado dentro de este aspecto. Ahora, ¿qué es lo que hemos ido logrando en la práctica? Hemos ido generando un relacionamiento en materia de compliance, donde hemos ido aprobando y publicando un plan de relacionamiento con los actores claves y un plan de actividades de difusión. Hemos realizado distintas actividades de difusión, la más relevante de ellas, el seminario de APEC, que se realiza en agosto de 2019
antes de la pandemia. Hemos realizado actividades internas de capacitación y seminarios internacionales, y un trabajo que ha sido mancomunado y conjunto entre el CERNAC y el Instituto Nacional de Normalización para definir las normas técnicas que van a aplicar en los procedimientos de autorización de planes de cumplimiento que sean acompañados por certificadoras y los distintos procedimientos destinados a que las empresas puedan contar en definitiva con un plan de cumplimiento. A la fecha encontramos registrados oficialmente y validados y autorizados por CERNAC a 6 entidades certificadoras que son consideradas como idóneas, y existen otras 2 que actualmente también están en proceso de evaluación. ¿Qué es lo que nosotros vemos y avisoramos que podría existir de aquí al futuro, ¿cierto? Nosotros advertimos que debemos seguir trabajando en un relacionamiento con el mercado en materias de cumplimiento, seguir difundiendo a nivel de los usuarios externos y clientes de este tipo de productos que son las empresas, en el sentido de entregar información clara respecto de cuáles son los procedimientos y cuáles son las consecuencias de que un plan de cumplimiento sea presentado al CERNAC, y si este es observado o es reparado, cuáles son los procedimientos para efectuar esas correcciones, y una vez que el plan de cumplimiento está en implementación, si es que existen algunas falencias o infracciones que se puedan detectar. Ello es muy importante porque de esa forma se entrega previsibilidad y predictibilidad en la aplicación de estas normas por parte de CERNAC al mercado, de manera tal que el mercado tenga certeza y conocimiento de cuáles son las consecuencias por las distintas situaciones que pueden ir ocurriendo en el camino de diseñar un plan de cumplimiento, su presentación y con posterioridad su implementación. Hemos también comenzado un trabajo de colaboración con otros organismos extranjeros, con agencias de protección al consumidor extranjeras, pero debemos seguir intensificando el intercambio de estas prácticas y ver qué medidas podemos ir implementando conforme se desarrolla esta materia que está en etapa de maduración, y también desarrollar, tenemos como proyecto una plataforma tecnológica, electrónica, para los productos de compliance, y ahí poder mejorar la trazabilidad de los procesos de aprobación, de los procedimientos voluntarios colectivos, y almacenar la información que sea relevante y que vaya surgiendo. Quiero agradecer esta presentación, y para nosotros como CERNAC hemos aprendido de las crisis que debemos responder a las necesidades de la ciudadanía más que nunca, y sobre todo de las necesidades cotidianas que tienen los consumidores en el día a día. Y en ese sentido hemos entendido que los consumidores cada vez más consideran el comportamiento de las empresas al momento de elegir la compra de un producto o bien al momento de contratar un servicio. Muchas gracias y agradezco esta participación en nombre del CERNAC de Chile. Obrigada, doutor Jean-Pierre. Tomei nota aqui, fiquei encantada com a organização tamanha, né, que o Chile adotou em relação ao tema, que é por meio de bases legais, por meio dessa interação, né, com o Instituto Nacional de Normatização, e esse olhar tanto preventivo como também repressor. Acredito que temos muito a aprender com vocês e continuaremos certamente a promover esse intercâmbio de informações. E agora passo a palavra para o Dr. Farid, que também tem atuado, né, na liderança do Procon São Paulo, com a promoção de várias iniciativas de compliance com esse olhar ESG. E agora a palavra é sua, Farid. Obrigado, Caroline. Agradeço aqui ao IBRAC pelo espaço disponibilizado para a gente debater um tema de tamanha importância. Vou fazer a minha apresentação de audiodescrição. Branco, cabelo curto, barba cerrada, 34 anos, estou de terno azul, camisa listrada, no escritório da Fundação Procon. E vejo pela apresentação do professor Jean-Pierre que realmente pode ser um norte, né, nosso, que lá o processo, pelo que me parece, está bem maduro, né, com relação ao tema de compliance, e certamente é algo em que a gente tem a se espelhar, né, algo que a gente tem a avançar.
Eu queria trazer aqui, sob a perspectiva do poder público, algumas provocações, né? Eu acho que se não tiver provocação, o debate ele perde um pouco a graça, e é um tema que afeta milhares de pessoas, né? Quando a gente trata de relações de consumo, né? Aqui na Fundação Procon a gente brinca de alfinete a foguete, porque é de tudo, né? De tudo que se reclama, de tudo que se tem problema na relação de consumo, e na verdade é isso que movimenta a sociedade, né? É a compra e venda de coisas, de bens, produtos, serviços. E aí, eu acho que quando a gente fala em compliance, são dois fatores principais que a gente tem que ter em norte, né? E dois fatores que estão relacionados a um objeto central, que é a norma, né? O que a norma diz? Né? O que a lei diz? E aí a gente tem dois trabalhos a serem analisados, né? O primeiro é a adequação dos atores da relação de consumo às normas, e o segundo é a adequação das normas às políticas públicas que a gente quer implementar, né? Às necessidades da sociedade. Então, eu queria falar num primeiro momento desse primeiro passo, né? Que seria a adequação, né? Das empresas que fornecem produtos e serviços às normas. E neste cenário, né? Uma primeira indagação, uma primeira provocação seria no sentido, o bom atendimento ao consumidor seria estímulo suficiente e adequado para que as empresas implementem programas de compliance nas relações de consumo, né? Ou seria ainda necessário um estímulo, né, dos órgãos fiscalizatórios, seria necessário um estímulo legal para que fosse implementado isso, claro, sempre sob a perspectiva da temibilidade de uma multa que seria aplicada, né? Então, o simples atendimento, bom atendimento ao consumidor, não seria o suficiente, né? E eu tenho percebido que talvez não, né? Talvez não seria o suficiente, né? E aí trago um pouco de dados aqui da Fundação Procon. Se a gente focar nos três principais setores de reclamação, bancos, telefonias, comércio online, e vou somar aqui também o setor de turismo e aviação, né, que com exceção do comércio online, os outros três têm agências reguladoras que tratam da temática. As multas aplicadas pela Fundação Procon, em 95% dos casos, são mantidas na integralidade pelo Poder Judiciário, né, tanto primeira como segunda instância aqui em São Paulo e também no STJ. E me chama a atenção de ser um número muito elevado, né, numa última conversa com a Procuradoria-Geral do Estado, um apontamento de que este percentual de êxito, de assertividade, está superior, inclusive, ao de discussões de natureza tributária aqui no Estado de São Paulo. E aí, passo a fazer a primeira indagação. Será que, sob a perspectiva do controle de legalidade, já não está claro, né, que os fornecedores, nestes casos específicos, estão desrespeitando a legislação, né, e deveriam promover uma adequação de suas posturas internas para não reiterar, para não reincidir? E aí, a consideração que eu vejo é a seguinte, num último levantamento de dados, eu peguei, por exemplo, 3 empresas de telefonias, né, que são reincidentes sobre a mesma temática, que foram aplicadas sanções por pelo menos 10 vezes nos últimos 5 anos. E aí o questionamento, né, por que não há adequação, né, da postura da empresa a uma infração que foi transitada em julgado administrativo, foi transitada em julgado no judiciário, né, que se formou já o consenso ali sobre o controle dessa legalidade, apontando um ilícito praticado contra uma coletividade de consumidores. Por que não se adequa a postura? E começo a perceber que talvez os estímulos não sejam necessários. Desculpa, os estímulos não sejam suficientes no momento, né? Então, temos caminhado aqui na Fundação Procon no sentido de premiar as empresas que melhor atendem ao consumidor, em termos de reputação, né, para ver se esse é um estímulo adequado para que as empresas comecem a dar mais atenção ao que está sendo determinado, né,
nas transações individuais que se reclamam aqui da Fundação Procon. Recentemente, criamos o selo Empresa Eficiente, para a empresa premiar a empresa que tem mais de 85% de resolutividade na Fundação Procon. Ainda nenhuma empresa atingiu o patamar, mas notamos o movimento das empresas no sentido de olharem com mais atenção, olharem com mais minúcia as reclamações registradas na Fundação Procon. Uma preocupação maior com os seus números e, claro, consequentemente, com adequação de posturas para atendimento ao consumidor. Então, eu acho que essa é uma primeira perspectiva nossa de análise no cenário do controle de legalidade. Então, se eu olho a multa que foi aplicada e foi confirmada no judiciário e começo a puxar o fio, né? Dessa multa eu venho para o processo administrativo sancionador da Fundação e puxo mais um pouco, que o processo administrativo sancionador se inicia com uma reclamação fundamentada não atendida, ou seja, por uma reclamação que a área de atendimento já fez um juízo de valor que a empresa deveria resolver e não resolveu. E puxo isso um fio mais um pouco, né, para a etapa conciliatória, em que a empresa teve a oportunidade de se manifestar antes mesmo da área de atendimento fazer a sua manifestação de valor, e lá também não resolveu o problema que foi apontado pelo consumidor. Então, veja, a empresa teve uma oportunidade na etapa conciliatória, teve outra etapa quando a área de atendimento fez um juízo de mérito, teve outra oportunidade quando isso virou um processo sancionatório, teve outra oportunidade quando isso virou um processo judicial, e em nenhuma das etapas, né, foi atendido o pleito do consumidor, né, o que apontou ali uma violação à norma. E quando você pega uma empresa que reincide nessas práticas por mais de 10 vezes em 5 anos, de fato, para a gente parar para pensar qual que é o papel, né, que a gente pretende desempenhar na sociedade. Né, porque certamente não há ainda estímulos adequados. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto e uma primeira provocação que eu deixo aqui, depois, se tiver um tempo para debate, para a gente entrar mais nesse assunto. Agora, um outro assunto, né, relacionado à compliance está também relacionado à política pública que aquela norma traduz. Por vezes, a norma não está adequada, por vezes a norma não reflete mais um anseio da sociedade, né? E, por vezes, eu tenho reiterado isso em algumas palestras, em algumas oportunidades, existem diversos caminhos que levam a resultados certos, a resultados bons, a depender do patamar de eficiência. Né? Não necessariamente existe um único caminho. O que a gente precisa fazer uma revisitação as políticas públicas hoje, traduzidas nas normas, estão adequadas ao que a sociedade espera? Porque o que a gente acaba vendo muito aqui na Fundação Procon, principalmente na área sancionatória e no judiciário, né, são empresas que trazem a discussão de política pública para dentro do processo sancionador. Ah, mas não deveria ser assim. Ah, mas é desproporcional. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas... Né? Ali não é o momento de se discutir isso. O processo sancionador é um momento de controle de legalidade, é da norma que já está posta com a prática que já foi constatada. Então, a gente precisa fazer um trabalho de aperfeiçoamento das normas, e isso é feito pelo poder executivo, isso é feito pelo poder legislativo. Então, há necessidade de revisitação das normas, de provocação dos poderes, no sentido da gente ter uma melhor postura, ter melhor direitos esclarecidos, ter melhores situações aclaradas, atender o anseio público de um modo mais efetivo. E trago aqui um exemplo recente que aconteceu aqui no estado de São Paulo, que estava relacionado à proibição de venda de carne pré-moída nos supermercados. Não sei se alguns tomaram conhecimento desse fato, mas no estado de São Paulo era proibida a venda da carne pré-moída na bandejinha ali no supermercado desde 1978, há quase 46 anos.
né? E as defesas judiciais e as defesas administrativas todas apontando, mas isso não pode, mas isso é anacrônico, mas isso é desarrazoado, mas isso não atende o consumidor. Tudo bem, mas precisa mudar a norma, não é no processo sancionatório que você vai se socorrer disso, né? O judiciário não é o pai de todas as demandas, né? A mãe ali para ouvir tudo e resolver todos os problemas. E aí foi sim endereçado, né, à Fundação Procon um estudo, né, que culminou com a assinatura pelo governador do estado, né, no dia 2 de abril, salvo engano, né, de uma autorização para a venda da carne pré-moída, o que se permitiu que a conduta já realizada pelas empresas, né, há muito tempo fosse adequada à norma. Então, nesse caso, a norma é que ficou anacrônica, a norma é que não refletia mais uma realidade social e a norma precisava ser atualizada. Então, quando a gente fala na questão do compliance, né, então é a adequação da norma à política pública e a adequação dos atores também da relação de consumo à própria norma em si. Eu acho que esse é o desafio que está sendo proposto quando a gente fala em compliance nas relações de consumo. E acrescentaria ainda mais um terceiro ponto, né, que é o fator político, né? É o fator de estabilidade das instituições e de previsibilidade da aplicação da lei ao caso concreto, no sentido da gente garantir uma uniformidade de entendimentos e, de fato, conseguir estabelecer um plano de compliance, né? Porque como é que você estabelece um plano de adequação às normas se a norma é interpretada de um modo diferente por cada órgão, né? E cada órgão tem a sua autonomia para fazer do jeito que entende, né? E aí eu dou um exemplo apenas relacionado aos PROCONs, né? No âmbito que eu estou, que eu tenho mais conhecimento para falar. Hoje eu acho que nós estamos chegando a 1.000 PROCONs no país, né? Esses PROCONs estruturados como PROCONs municipais, que tem os seus PROCONs estaduais, que tem o PROCON, inclusive, do DF, que soma-se ali em termos de hierarquia, e a Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, né, que até hoje não conseguiu implementar, de fato, uma conversa, um diálogo claro, no sentido da gente organizar, né, o sistema. E na medida em que a gente tem uma outra problemática, que é de organização administrativa do Estado, né? Hoje você tem PROCONs pelo país, né? Você tem PROCONs como a Fundação Procon, que permanece na administração indireta do Estado. Você tem PROCONs que são coordenadorias dentro da administração direta. Você tem PROCONs que são órgãos de Ministério Público. Você tem PROCONs que são órgãos da Defensoria Pública, né? Então, até mesmo para você fazer a definição de uma lei em aspecto federal, né, você vai ter a dificuldade de implementação frente à diversidade de órgãos, né, e a diversidade da composição desses órgãos, né, de como você consegue implementar. Porque, por vezes, uma lei, né, que estabeleça o funcionamento do PROCON vai se aplicar ao PROCON, que é órgão integrante do Ministério Público, por força da Constituição do Estado, daquele Estado em específico? É uma dificuldade. Então, eu verifico que o primeiro passo para a gente caminhar, né, no lado público é um passo de diálogo, é um passo de construções, né, criar eventualmente posicionamentos por adesão, porque depende do convencimento nesse caso, né, depende do diálogo, né, vai ser um caminho difícil de ser implementado na lei, né, eu realmente acredito que a lei possa dar algumas diretrizes, mas a solução dessa situação não tem uma única alternativa, não tem uma bala de prata, né, que a gente use e resolva a situação. Então, é necessário muito diálogo. Mas trago essa questão política porque eu acho que os órgãos públicos também têm o seu dever, né, de fazer o seu compliance na medida do possível, né? Nós temos, além dos PROCONs, como eu disse, agências reguladoras que cuidam desses temas. E, recentemente ainda, tive uma conversa muito boa aqui na Fundação Procon, né, com alguns servidores da casa, que me falavam o seguinte, eles falavam, mas o PROCON, em determinado modo, pode ser mais realista que o rei, porque numa determinada situação em concreto, a agência reguladora aplica uma advertência. Poderia o PROCON, nessa mesma situação, aplicar uma sanção mais grave, que seria uma multa?
né? Então, são pontos a serem considerados e a gente precisa avançar muito no debate da política pública, do que a gente espera para o nosso país, porque, antes de tudo, volto a insistir, aqui na Fundação Procon, o nosso entendimento é que a gente tem que bater palma para quem empreende nesse país, para quem gera emprego nesse país, para quem paga imposto nesse país e para quem se coloca, né, à exposição, né, desse Estado como um todo, né, desse país como um todo. Então, há necessidade do diálogo para que a gente tenha estabilidade das instituições, tenha previsibilidade na aplicação da norma, para que o setor privado consiga estabelecer mecanismos eficientes de se adequar a essas normas, né? E as normas que não tiverem mais relação com o ensino social, que sejam atualizadas, que sejam revistas, mediante provocação, né, dos setores competentes. Então, eu acho que eram essas as minhas falas iniciais, as minhas considerações com relação à compliance nas relações de consumo. É um tema desafiador, como a Caroline colocou bem, e a Fabíola também, é um tema, acho que daria para fazer um webinar só sobre isso, né? Mas, aos poucos, a gente vai caminhando. É importante que a gente comece a dar um norte, né, e coloque um tijolinho de cada vez, faça a nossa parte na construção. Muito obrigada, doutor Farid. Já surgiram algumas perguntas aqui que eu vou guardar para o final, e é muito bacana ter esse olhar, né, tanto da política pública e dos desafios, principalmente considerando a organização do nosso Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, mas também esse incentivo de premiar as empresas, né? Estou ansiosa aqui para saber quem será a primeira empresa a ganhar esse selo, né? E agora passo a palavra para o nosso querido professor Bruno Miragem para nos iluminar aqui com seus ensinamentos. Obrigado, Caroline. Gostaria, em meu lugar, de cumprimentar o IBRAC, agradecer o convite, cumprimentar os meus colegas aqui de painel, né, o doutor Jean-Pierre Couchot, o doutor Guilherme Farid, também cumprimento especial à doutora Fabíola Meira, que é coorganizadora do evento, doutor Brago, presidente do IBRAC, Caroline, a quem já cumprimentei, saúdo mais uma vez, também a nossa Dora, né, que sempre é um suporte administrativo de primeira linha, de primeira hora para todas as necessidades desses grandes eventos do IBRAC, e a todos os amigos que nos acompanham hoje, né? Fazer também um registro do meu contentamento em relação ao tema, né, do seminário como um todo, o ESG, né, e também desse painel específico do compliance, né? São temas que, embora não tenham uma origem precisamente comum, né, caminharam em paralelo no mundo e caminham hoje em paralelo entre nós, né, na experiência do direito do consumidor brasileiro, né, o ESG, sobretudo, né, que vem de um longo amadurecimento, né, da atividade empresarial, das reflexões sobre desenvolvimento, né, e a partir dessas pautas novas, né, tem, indiscutivelmente, no protagonismo do interesse do consumidor, dos direitos do consumidor, né, um ponto da maior relevância nos três pilares, né, uma vez que nós temos, na perspectiva ambiental, né, toda uma dimensão em relação ao consumo sustentável, né, ao consumo responsável. Na dimensão social, né, a ideia da segurança de produtos e serviços também se estende, né, na perspectiva de um direito humano, de segurança, de risco, né, de prevenção de riscos de danos sociais, né, a ideia de equiparação da coletividade a consumidores nessa nossa perspectiva brasileira, né, traz nessa dimensão social também o tema do consumidor e, naturalmente, da governança, né, a proteção dos direitos dos consumidores, a preservação do interesse do consumidor no âmbito da empresa, e também, como disse a doutora Fabíola no início, né, naquela preocupação inicial
dos mecanismos de governança corporativa que já estão se desenvolvendo há muito tempo em alguns setores econômicos. Aqui faço referência sempre, né, ao setor financeiro, que desenvolve isso com mais antecedência, né, e que hoje, como disse, converge, né, para o tema do compliance nas relações de consumo, né. Aqui há diferentes linhas, eu não cansarei os colegas porque foram objeto certamente de reflexões anteriores, né? Quando se trabalha com ESG, se trabalha com compliance, né, não se desconsidera a finalidade originária das empresas, né, a questão da obtenção do próprio lucro, né, mas o lucro a partir também de uma perspectiva social e ambiental, né, quer dizer, um pouco aquela visão, né, que especialmente alguns pensadores vêm trabalhando, né, do triple bottom up, né, ou seja, a ideia de que o lucro vem junto, né, com a preocupação com as pessoas, com o planeta. Trazendo isso para a realidade brasileira, na perspectiva concreta, que foi muito bem também visitada pelo Dr. Farid, né, quando nós falamos em compliance nas relações de consumo, nós estamos falando, sobretudo, de um novo modelo de gestão de riscos dentro da empresa, dentro da atividade dos fornecedores, né, e o modelo de gestão de riscos, qualquer que seja, né, vai nos trazer uma perspectiva, ou a necessidade, melhor dizendo, tanto de identificação, mensuração, monitoramento para, afinal, a prevenção desses riscos na perspectiva da empresa. Para o consumidor, naturalmente, né, há aqui uma oportunidade de reforçar, né, os deveres dos fornecedores nas relações de consumo, né, e a maior eficiência, inclusive, no cumprimento desses deveres, né? Aqui vale uma reflexão, né? Nós, no direito brasileiro, inclusive, começamos a falar em compliance na legislação muito vinculado mais recentemente à lei anticorrupção, nessa perspectiva premial, né, que também nos menciona o doutor Farid, né, dentro de uma constatação que é óbvia, é elementar, mas sempre é importante ser reforçada. Quer dizer, o fato de haver deveres, o fato de haver normas que determinam, né, comportamentos devidos, né, por si só, né, não faz com que essas normas sejam cumpridas apenas pela ameaça da sanção ou da coerção, né, atributa à norma. Né. A rigor, inclusive, né, é necessário para que essa norma, inclusive, preserve a sua efetividade, a efetividade social, o alto índice de cooperação, de cumprimento cooperativo. Né? Se todos descumprissem os contratos, a existência do contrato como instituição jurídica perderia o sentido. Se todos descumprissem a norma, a existência da norma como instituição jurídica perderia o sentido. E disso, né, uma visão pragmática, como se incentivar, né, mecanismos que permitam exatamente a qualidade, né, meios eficientes de cumprimento, que é o que diz o Código de Defesa do Consumidor, dentro dos seus princípios da Política Nacional de Relações de Consumo, no artigo 4º, inciso 5º, né, o incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade, segurança de produtos e serviços e mecanismos alternativos de soluções de conflitos. Quer dizer, o compliance, em certo sentido, tem aqui uma série normativa, né, para justamente desenvolver esses instrumentos, né, de novo, uma visão bastante pragmática da necessidade de atendimento de deveres que estão na lei, em sentido amplo, no Código de Defesa do Consumidor, na sua ampla regulamentação, em outras normas que também são aplicáveis, incidem, né, em conformidade, de forma coerente com o Código de Defesa do Consumidor, na proteção dos consumidores. Bem, e disso, o que vem, né, em termos práticos, do compliance, né? O que muda fundamentalmente? Algumas práticas, como eu disse, desse atendimento cooperativo já são desenvolvidas pelos fornecedores, ou pelo menos devem ser, né, há algum tempo, sem que falássemos necessariamente em compliance. Né? Faço referência
né, quando falamos, por exemplo, do dever de qualidade, né, algo que é conhecido, especialmente desse público, né, especializado, né, quase que recorrente, né, o nosso procedimento de recall. O procedimento de recall, né, no direito brasileiro se desenvolve, sobretudo, como um incentivo à adoção do comportamento de prevenção de danos, uma vez constatada uma falha no processo produtivo, uma vez constatada a colocação de um produto ou serviço com defeito no mercado de consumo, um incentivo à adoção voluntária, né, pelo fornecedor das medidas necessárias para a prevenção de danos, seja, né, com o recolhimento do produto, com a suspensão de prestação do serviço, com o conserto da falha, né, havendo essa possibilidade, um alerta aos consumidores, dentre outras medidas. Né? Aqui, evidentemente, né, nós caminhamos, em alguma medida, para essa adoção de um comportamento voluntário, aquele que, inclusive, ficou conhecido entre nós, né, como recall voluntário, até pelo fato de a norma que impunha, né, um recall, digamos assim, obrigatório, ter sido vetada originalmente no Código de Defesa do Consumidor, que era o artigo 11, né, e o procedimento ter sido objeto de regulamentação infralegal. Mas, indiscutivelmente, aqui há uma adoção de um comportamento voluntário. Né? O que o compliance agrega a esse exemplo e a outros tantos em matéria de dever de qualidade? A construção desse modelo. Né? Portanto, uma visão sistemática sobre os procedimentos que, seja do ponto de vista da adoção de estruturas, né, ou de processos pelos fornecedores, vão indicar essa adesão voluntária ao cumprimento das normas. Né? Seja, no que é óbvio, né, a consideração da prevenção, né, de falhas, portanto, a adoção de padrões de qualidade dos tais riscos normais e previsíveis que façam com que os fornecedores não coloquem, né, ou tenham menor, reduzam o risco de colocação de produtos ou serviços com riscos anormais no mercado. Né? Na hipótese de haver, né, a adoção de um procedimento, né, seja de assistência técnica, seja do próprio recall, né, de modo a reduzir riscos de dano, sejam danos à saúde e segurança, sejam, né, descumprimentos contratuais em relação aos consumidores que adquiram esses produtos ou serviços, mas também um dos grandes desafios aqui, onde o compliance pode ter, né, ou essa visão integrada que o compliance oferece ao cumprimento desse serviço pode ter uma função da maior relevância no aperfeiçoamento do comportamento dos fornecedores, que diz respeito ao monitoramento desses riscos em toda a cadeia de fornecimento. O Código de Defesa do Consumidor disse, né, e todos nós conhecemos, né, é notório, né, atribuiu uma responsabilidade solidária como regra à cadeia de fornecimento. Né? Entretanto, né, para além da responsabilidade, eu costumo sempre dizer, nós vamos falar em responsabilidade civil, responsabilidade por danos, responsabilidade administrativa, como bem salientou o doutor Farid, quando tudo deu errado. Quer dizer, o PROCON vai multar porque deu errado todo o processo anterior, quer dizer, vão haver danos indenizáveis porque deu errado todo o procedimento de prevenção desses danos e houve vítimas e houve pessoas lesadas. Então, para evitar que dê errado, portanto, né, esse monitoramento de riscos na cadeia de fornecimento, né, implica, de novo, estrutura dos fornecedores, procedimentos, né, a serem delineados por esses fornecedores. E aqui, naturalmente, né, o grande desafio desse modelo novo de compliance é também, e eu sei que foi objeto de reflexões em painéis anteriores, a adoção de um efetivo programa de compliance. Não é o compliance para inglês ver, quer dizer, não é o compliance para ter um programa bonito, né, não é o compliance, por exemplo, que começa com o código de conduta, né, que é um documento tradicional, né, mas não adianta ter código de conduta se você não tem treinamento, se você não tem canais de informação dentro né, da estrutura do fornecedor, né, por mais que a alta administração, por vezes, esteja absolutamente convencida de que é importante adotar determinadas
medidas, isso não chega na ponta, isso não chega no atendente do telemarketing, não vamos muito longe, né? O exemplo mais visual que nós temos em matéria de problemas de canais de acesso de consumidores em relação aos seus fornecedores são os serviços de telemarketing, né, que estão na ordem do dia, inclusive hoje, né, também o serviço de atendimento ao cliente, não só o telemarketing para vender, mas o serviço de atendimento ao cliente para atender, né, estão na ordem do dia dos debates, né, em relação a este tema. Não adianta mais aquele modelo tradicionalíssimo, né, de, não, você tem que atender em determinado tempo, você tem que atender pelo meio A, B ou C, né, mas se na outra ponta eu tenho um sujeito que tem lá, né, mal treinado, que tem lá, né, as alternativas engessadas, né, de atendimento ao consumidor, né, eu só posso oferecer A, B ou C, fora disso é o supervisor, ou fora disso cai a ligação, ou fora disso eu não atendo, né, ou ainda, né, como hoje está muito em voga também, há muito entusiasmo com o uso da inteligência artificial, né, que precisa ser inteligente nessa perspectiva, quer dizer, não é só ler, né, ou ouvir determinadas reclamações e, de novo, né, oferecer soluções padronizadas que não contemplem, muitas vezes, os problemas mais recorrentes que vão levar à busca do consumidor por esse atendimento. Então, quer dizer, quando a gente fala um programa de compliance efetivo, nessa perspectiva de atendimento ao consumidor, também tem a ver, né, de novo, com estruturas, né, há todo um crescimento, e é preciso também reconhecer, há todo um desenvolvimento muito positivo do mercado brasileiro, por exemplo, em matéria de ouvidorias, né? Quando nós começamos essa conversa há mais de 20 anos atrás, em ouvidorias, ninguém acreditava nas ouvidorias, né? Era mais ou menos o que, para inglês ver, né? Tinha um ouvidor lá, mas o ouvidor não, até recebia as reclamações, mas ele não tinha para quem passar, ou se ele passava, ele não tinha como cobrar, e assim por diante. Quer dizer, então, há um aperfeiçoamento dessa matéria. Mas, para além disso, né, ao lado dessa estrutura, esses processos, seja na prevenção dos riscos, né, seja no atendimento, né, das demandas dos consumidores. E em matéria de contrato de consumo, né, o compliance ele vai surgir, ele vai ser relevante, um programa de compliance adequado em todo o processo de contratação, desde a estratégia de oferecimento de produtos e serviços ao mercado, né, a formação do contrato, a sua execução, a fase pós-negocial, né, a própria estratégia de formação aqui, e muitos aqui do público do IBRAC, né, dos associados, que participam desses debates, participam também dessa estratégia, quer dizer, olha, temos um produto novo, temos um modelo de oferta, temos uma campanha, é necessário trabalhar, em primeiro lugar, né, com toda a questão da publicidade, para que ela não seja enganosa, para que ela não seja abusiva, né? A própria questão do treinamento da oferta de produtos e serviços, né, que vai passar, seja pela veracidade da mensagem, seja pela adoção de técnicas de oferta e de venda, né, que respeite direitos aos consumidores, na vedação ao assédio, por exemplo, que hoje também é um tema da maior relevância em diferentes sistemas jurídicos, né, passa pela concepção, muitas vezes, de estruturas de remuneração que incentivem uma oferta responsável, né, que incentive o respeito a deveres pré-contratuais do fornecedor. Olha, o modelo de venda é por quantidade de venda em certos produtos ou em certos serviços, né, contratos fechados, incentivando muitas vezes, né, que aquele colaborador do fornecedor diminua a importância do atendimento ao dever de informar, por exemplo, aos consumidores, né, os deveres e responsabilidades dentro da cadeia de fornecimento, né, especialmente quando há aqui a oferta de produtos ou serviços associados, né, com outros parceiros, né, com representantes, né, com empresas, né, que também vão receber comissionamento ou outra forma de participação em contratações, né, a adoção de procedimentos de recepção de reclamações, de resposta ágil, tanto para os consumidores quanto para os órgãos de defesa do consumidor, né, portanto, aqui haver, né, um sistema que permita essa agilidade. Afinal de contas, nós estamos no mundo da velocidade,
no mundo da agilidade, quer dizer, a ideia de respostas rápidas dizem muito também em relação à eficiência do fornecedor, e isso determina também a necessidade de que dentro do fornecedor, da estrutura do fornecedor, haja um fluxo eficiente para que a resposta chegue e chegue correta. Também esse é um outro problema, né? Há alguns setores econômicos, foram em alguma medida mencionados também, né, em que as respostas até chegam rapidamente, mas chegam erradas, né? Não vou aqui, né, citar necessariamente algum fornecedor, mas é comum acontecer, olha, há uma falha do serviço, há possibilidade de correção, né? Sim, não, em 2 horas estará corrigido. Passadas as 2 horas, o consumidor renova e não, agora são mais 2 horas e mais 2 horas, né? Às vezes não é nem a falha em si, mas o modelo de resposta ineficiente é que vai, né, contribuir com a violação de direitos dos consumidores, né? Então, canais de comunicação acessíveis e eficientes, né? E, ao mesmo tempo, a segurança do consumidor, que hoje também, seja no mundo digital, seja pela adoção de meios de pagamento, né, digitais, tem um papel relevante, matéria de dados também. Não é à toa que a legislação de proteção de dados veio trabalhar com a ideia de um compliance officer especificamente para dados, né? Mas, de novo, né, e eu tenho insistido com esse tema, e alguns aqui já me ouviram, né, não dá para separar, né, aqueles deveres todos da legislação de dados, de proteção de dados, do direito do consumidor e das relações de consumo, porque, afinal de contas, a maior parte, né, dos temas, das questões, dos problemas em matéria de tratamento de dados envolverão relações de consumo nas relações privadas, né? Há toda uma outra dimensão de relações de direito público, mas naquilo que é relação de direito privado, vai ser matéria trabalhista ou a matéria de relações de consumo, né, na sua grande maioria. Então, todo o respeito à legislação de proteção de tratamento de dados vai merecer lá um compliance próprio, mas que não é separado ou segregado em relação a esse programa de compliance que se imagina nas relações de consumo. E na fase pós-negocial, da mesma maneira, os meios que permitam ao consumidor, né, ou fazer uso das garantias no caso de falhas no fornecimento de produtos ou serviços, né, a possibilidade de identificação desses defeitos, os canais de atendimento, procedimentos eficientes, né, no atendimento à legislação e de identificação, isso é da maior relevância, tem a ver também com a exposição, com as exposições que me antecederam, em relação à resposta às situações que podem acontecer, são riscos inerentes à atividade de fornecimento de produtos e serviços, insisto, né, que podem acontecer de falhas em escala. Né, é possível acontecer, acontece, né, e muitas vezes as crises que vão afetar, inclusive, a reputação dos fornecedores têm a ver muito com a demora ou com a ineficiência de uma identificação, né, da dimensão da falha e da resposta uniforme a essas falhas. Tudo isso integra, né, uma noção de compliance de consumo que poderá, né, ou deverá, ou é recomendado que o seja, né, hoje, ser formatado a partir desse modelo. Né? Porque, observe, tudo que nós falamos aqui são deveres que estão aí, são deveres legais, né, matéria-prima daquilo que nós todos trabalhamos há muito tempo. O que o compliance faz é organizar isso de uma forma razoavelmente sistemática, numa perspectiva de antecipação, né, de problemas possíveis, portanto, de riscos, e na prevenção desses riscos a partir dessa visão integrada. Isto tem a ver e vai ter por consequência, né, seguramente os senhores já tiveram essa perspectiva, porque esse sim está dentro também, numa mesma linha, uma mesma orientação de toda a discussão sobre ESG, né, sobre a reputação, né, dos fornecedores, e aqui a ideia de reputação não é só, é uma reputação, claro, frente aos consumidores, mas é uma reputação com reflexos também no próprio valor, naquelas companhias, naqueles fornecedores que são companhias com títulos ou ações negociadas no mercado de bolsa, né? Portanto, de valorização ou não dessas ações. Eu sempre cito um exemplo que
é notório, não vou naturalmente aqui também mencionar a empresa, mas um exemplo que ficou muito notório há anos atrás, uma grande companhia, né, de comércio eletrônico, uma das primeiras do Brasil, né, de grande reconhecimento, que teve um problema gravíssimo de fornecimento, né, de logística mesmo, de organização, num final de ano para vendas de Natal e de final de ano, né, em que as pessoas compravam, às vezes, um produto e recebiam uma pedra ou um saco de macarrão que não era o produto que elas tinham comprado em casa, né, e isso afetou enormemente não só a reputação perante os consumidores, naturalmente, né, mas também, né, o valor dessa companhia em bolsa, né, tanto assim que, até onde sei, aprenderam a lição, introduziram lá os procedimentos todos, né, revisaram, né, os seus procedimentos todos e, em alguma medida, recuperaram, né, alguma coisa daquele valor que foi perdido naquele momento. Quer dizer, então, a ideia de crise de reputação, que hoje, inclusive, né, pelas características do nosso mundo digital, redes sociais e que tais, né, nós vivemos isso num risco muito permanente, numa tensão permanente, né, basta um problema que seja tratado de uma forma não tão atenciosa, né, e que venha, por qualquer razão, a viralizar, né, a famosa viralização, o que faz? Faz, muitas vezes, da exceção à regra, né, ou permite, muitas vezes, se compreenda uma exceção na regra. E aí a adoção de mecanismos, seja de prevenção, mas seja de atendimento, né, eficiente dessas falhas, que, de novo, insisto, são inerentes, né, são próprias da atividade negocial, fazem de um programa de compliance uma grande oportunidade. De novo, eficiente para os consumidores, prevenção de riscos de dano, celeridade na correção de falhas, eficiente para os fornecedores, indiscutivelmente, né, na medida que vão estar aqui, né, não vamos esquecer do profit, que é o fornecedor que é lucro, né? Então, eu reduzi dano, reduzir indenização, reduzir multa, né, reduzir responsabilidade, reduzir custo, né, e ganhar mercado, e ganhar consumidores também pela boa reputação, né? Mas também tem um efeito social, e aí o social, né, vem muito forte do ESG, né, porque esse efeito social o que é? Redução de custos sociais, naturalmente, né, redução de riscos de danos sociais, né, porque em muitas situações, quando a gente fala em defeito do produto ou do serviço, aqui há um dano que extrapola em muito os consumidores diretamente vinculados, né, ou que tenham contratos com determinados fornecedores, né. Então, é indiscutível, né, que é um tema momentoso, né, e aí, para concluir, né, qual seria o modelo na experiência brasileira, né? Um modelo mais parecido, vamos dizer assim, com uma intensa regulação estatal, né, que formatasse os programas de compliance, como devem ser, como não devem ser, ou um modelo mais aberto, que inclusive possa estimular a autorregulação, né? Ou soluções convencionais, que não sejam normas. Aliás, a própria administração pública hoje se abre muito, né, no novo modelo da administração para a administração consensual. Vamos ouvir os interessados, vamos ouvir os agentes, vamos ouvir, sobretudo, as diferenças, porque esse é um grande problema. O doutor Farid tocou muito bem, como é do prego, parafuso ao foguete. Quer dizer, do parafuso ao foguete, os riscos são diferentes, os modelos de risco são diferentes, as repercussões de uma falha são diferentes, né? O modelo de oferta de produtos e serviços é diferente, tudo é diferente. Então, como se fazer isso, né? A abertura para modelos consensuais ou convencionais, sejam autorregulatórios, sejam com a participação do Estado, né? Mas neste modelo, né, de consensualidade, né, parece, numa primeira visão ao menos, ser mais eficiente nesse tema. Para o resto que o Estado impõe, já há o direito sancionador, como foi bem dito aqui, já há as sanções administrativas. Aqui que é um modelo novo, uma visão nova, né, e que, em tese, converge, né, o interesse de consumidores e fornecedores, esses modelos mais flexíveis me parecem, né, talvez ter melhor lugar entre nós, sem prejuízo, naturalmente, da necessária participação do Estado, do sistema de defesa do consumidor nesse debate, porque, afinal de contas, né, se é para prevenir, é do interesse de todos e é também
né, para ter a aderência daqueles que, afinal de contas, contam com o poder de polícia administrativa para impor, né, o cumprimento da norma. A forma do cumprimento da norma, portanto, parte dessa conversa, desse diálogo, desse consenso que se pode atuar a partir também da administração. Dito isso, agradeço imensamente a possibilidade de dialogar com os colegas sobre este tema, de ouvir a exposição dos colegas e aos debates que se seguem. Sempre um prazer estar aqui com os colegas do IBRAC. Muito obrigado. Obrigada, professor Bruno. Colocou de uma forma tão didática, né, como que o compliance permeia realmente a relação de consumo, desde a oferta até o pós-venda, e com esse olhar também para a cadeia de fornecimento, né. E essa provocação final sobre flexibilidade, ela é muito importante, né, quando a gente tem um mercado tão complexo, um mercado global, né, e que vai mudando, né, então nós temos também o Marco Civil da Internet, temos a Lei Geral de Proteção de Dados, então todas essas normas vão se conversando, né, com o diálogo das fontes, e esse mercado vai sendo cada vez mais complexo, então acho que essa provocação de flexibilidade e de diálogo, né, entre regulador e regulado é certamente um caminho que a gente deve observar aí com carinho para os próximos anos. E agora eu queria abrir para perguntas. A primeira delas, doutor Farid, a Luciana Galvão, da Brasil Prev, solicita orientações como, com quem ela deve buscar informações para garantir aderência e adequarmos ao PROCON SP digital e o selo também de efetividade. Olha, vamos lá. Então, num primeiro momento, essas medidas que eu falei, né, com relação ao PROCON digital e selo, são medidas hoje aplicáveis só ao PROCON do Estado de São Paulo. Tá? Nós estamos com interação com outros PROCONs que já nos procuraram de outros estados para fazer o nosso compartilhamento de sistema com eles, mas hoje ainda apenas no Estado de São Paulo. Então, só no Estado de São Paulo você vai poder procurar isso. No próprio site da Fundação PROCON, www.procon.sp.gov.br. No site da Fundação, você vai encontrar um quadradinho de serviço ali, dentro da página de serviços, que chama Selo Empresa Verificada. A empresa verificada é aquela que fez adesão à plataforma do PROCON SP Digital e realizou o seu cadastro mediante certificação digital. Então, hoje a gente disponibiliza nesta página de serviços tanto a consulta de todas as empresas que já fizeram a adesão, né? Eu consultei ainda hoje, antes de entrar aqui, a gente estava com 204 empresas, tá? E o passo a passo, com os manuais e tudo mais, de como a empresa faz o seu cadastro, o acesso do portal do fornecedor, qual é o tipo de certificado digital que precisa para fazer esse cadastro e quais os dados que precisam ser preenchidos. Então, com isso, a empresa dá as caras ao PROCON, se apresenta ao PROCON, e o PROCON diz, olha, sabemos onde essa empresa está, sabemos quais são os seus canais de acesso, sabemos quem são as pessoas responsáveis, porque a empresa preencheu tudo isso, e entendemos que esta empresa foi verificada no sentido de garantir o atendimento ao consumidor, né? Garantir uma resposta no caso de algum conflito. Essa situação se difere do selo de empresa eficiente. Tá? A empresa eficiente é um selo disponibilizado apenas às empresas de grande porte, que mantenham resolutividade de 85%, né, nos 10 primeiros dias, que é na fase de CIP, na fase de negociação, que se assemelha muito ao consumidor.gov, essa primeira fase. Então, a empresa que mantiver 85% nos 3 meses consecutivos, né, terá aderência, será elegível a solicitar o selo. Hoje não temos nenhuma empresa, tá? Mas adianto que são as telefonias que estão mais próximas de conseguir esse êxito. Obrigada, doutor Farid, já teve até um spoiler aí para a gente. Estamos nos aproximando do final, eu queria agradecer, doutor Farid, professor Bruno, o doutor Jean-Pierre precisou se ausentar, e passo a palavra para a Fabíola para fazer o encerramento. Bom, acho que eu vou juntar a fala dos dois, que foi a provocação que fica e um desafio, né? O Farid colocou aqui da adequação das normas às políticas públicas e das políticas públicas às normas, acho que esse é um ponto. E o segundo ponto, essa uniformidade de entendimento para estabelecimento do plano de adequação. Juntando com a fala do professor Bruno,
no sentido de um modelo flexível de compliance e que para mim, esse modelo flexível é o maior exemplo. Acho que o compliance, uma governança corporativa na relação de consumo é o maior exemplo de interesses convergentes, né? Porque o consumidor, ele tá na pauta ali da governança, ele está se sentindo protegido, e, por outro lado, o fornecedor, ele está com mecanismos para realmente proteger o fornecedor. E aí é o desafio, porque como você vai criar uma governança, criar um plano de compliance, um plano de adequação de conformidade, né, como é o termo lá utilizado no Chile também, se você não tem essa uniformidade de entendimento e se você tem aí questões regulatórias que até mesmo o judiciário acaba não concordando, porque às vezes eu tenho uma portaria aqui, eu tenho uma normativa ali, e o próprio judiciário enfrentando aí essas normas, muitas vezes entende que tem uma determinada validade, o outro entende que não tem validade. Então, como você constrói um plano de conformidade com um país altamente, eu vou falar o país altamente regulado, né, o mercado altamente regulado, mas com base em inúmeras normativas que acabam gerando a ausência de uniformidade de entendimento. Eu acho que tem uma pergunta aí no chat também sobre sugestão da uniformidade de entendimento, a pergunta de 1 milhão, né, Farid? Como que a gente vai fazer como que a gente pode propor uma uniformização do entendimento? Mas eu vejo que é um ponto de partida realmente para uma convergência de interesses. A gente não tem como realmente desenhar um plano de conformidade dentro de um país que tem uma regulação gigantesca dentro dos próprios setores, né? O recall, por exemplo, tem normativas setoriais e eu tenho uma normativa geral, a portaria 618, por exemplo, que aí faço dessa forma, não faço dessa forma, como devo fazer, o que eu tenho que fazer aqui, o que eu tenho que fazer aqui. Então, como que eu vou construir guidelines em cima disso dentro de um ambiente altamente regulado, com ausência de uniformidade de entendimento, dentre os 1000 PROCONs, como o Farid colocou, né? Então, deixo essa provocação, se vocês puderem falar um pouquinho mais aí nos últimos minutos, eu agradeço, e já agradeço imensamente, novamente reitero os meus agradecimentos pela participação de vocês, encerrando o nosso painel, e depois volto só para o encerramento. Legal, Fabiola. Se eu puder dar 2 contribuições, né? Eu tive o privilégio, né, de estar esse tempo todo aqui na Fundação Procon, e conseguir analisar, né, ver pelo lado de cá do balcão como é que a coisa funciona, né, e essa diversidade. Então, eu cheguei a 2 conclusões, né, eu acho que seriam 2 pedras iniciais para a gente começar a colocar o trem nos trilhos, né. O primeiro seria, eu acho que a gente não precisa inventar roda, né, de como faria isso. Eu acho que a questão de política pública e de entendimento dos PROCONs se assemelha muito, né, com relação, por exemplo, a conselhos que a gente tem de âmbito nacional, mas por participação estadual. Então, a gente tem o CONFAS, né, a gente tem o Conselho de Secretarias de Saúde, a gente tem o Conselho de Administração Penitenciária, a gente tem vários conselhos que têm essa perspectiva. Então, uma proposta que eu já fiz lá no Conselho Nacional, né, estou reiterando ao secretário nacional novo que assumiu, é a criação de um conselho de PROCONs, onde os temas possam ser debatidos e, claro, com o compromisso de todos seguirem o mesmo entendimento depois que o tema for debatido. Eu acho que esse já seria um primeiro passo. E sob a perspectiva, né, do compliance, da regulação, né, uma outra sugestão que eu já apresentei numa minuta também lá no Conselho Nacional, né, que não é este conselho que eu estou propondo a criação, é o conselho que já existe, seria de um modelo de autorregulação supervisionada pelo poder público, uma espécie de corregulação, né, onde a administração, onde o setor privado criaria ali as regras, né, entenderia as regras postas e aplicaria suas sanções, mas que isso fosse supervisionado pelo poder público e que a própria autorregulação privada comunicasse ao setor público no caso de reiteração, no caso de reincidência de descumprimento. Eu acho que haveria uma harmonia maior, né, e menos trabalho a todos, né? A gente conseguiria focar, de fato, com políticas públicas. Então, na minha análise, seriam essas 2 pedras iniciais que a gente precisaria colocar no cenário para começar a trabalhar. Obrigada, Farid. Eu tendo a concordar aqui com o Farid nesse aspecto. Nós temos uma questão que é incontornável.
né? O Estado brasileiro é um Estado federal e a autonomia da União dos Estados e dos municípios, né? Não há norma infralegal da União que vá superar isso, né? Pode haver o desejo, pode haver as melhores intenções. Isso é matéria de lei, em primeiro lugar, não é incontornável a definição dessa distribuição de competência, né? Eu acho que o professor Farid trouxe o exemplo do CONFAS, né? O CONFAS é o caso típico, né? Tem lei, e mais do que lei, né? Tem quórum específico, não é imposição, né, da União para os Estados, ao contrário, né? É necessária a construção de consensos, né? Às vezes de consenso, às vezes de maiorias expressivas, né, para as deliberações daquela competência. Claro, tem que chegar nisso, não sei se necessariamente é preciso chegar no mesmo estrito modelo, mas ele nos orienta numa ideia de que no Estado Federal, né, o papel de coordenação que pertence à União, né, ele não é um papel de hierarquia, isso é uma obviedade, mas é preciso ressaltar, né, porque vai dar limites a esse, inclusive ao próprio a própria regulamentação da União, né? Toda a jurisprudência, os senhores conhecem melhor do que eu, vai dizer, mesmo no plano regulamentar, aquela relação entre norma geral e especial se põe também, né? Isso em relação aos entes federados. Nós estamos ainda um outro problema, né? Que é a concorrência horizontal de competências no plano da União, que foi bem mencionado pela doutora Fabiola. Há temas que são de consumo, mas que são objeto também de regulações específicas, né? O fundamento dessas regulamentações específicas, elas se põem geralmente sob o critério técnico, né? Por que é o ente tal, a agência reguladora, e não é a Senacom a tratar prioritariamente um tema? Porque existem questões técnicas inerentes a um corpo, a exigência de um corpo técnico especializado para discutir aquilo, para examinar as questões, etc., né? Mas essa concorrência também é algo que pode ser objeto, né? Aí não precisa necessariamente de um conselho, precisa muitas vezes, né, de entendimentos entre os próprios órgãos, que articulações essas que existem, mas sempre também sob aquela perspectiva de que competência não pertence ao agente público, né? Competência é inderrogável. Então, a articulação de competências, na verdade, vai ser feita nos limites que a lei define. É incontornável isso, né? E o que a gente tem visto ao longo dos anos, ao longo de muitos anos, né, é que as iniciativas, e eu não estou dizendo de hoje, eu vou lembrar, a maioria dos senhores não lembrarão porque estudaram, mas não porque estavam lá naquele momento. Eu também não estava. Mas o primeiro dos decretos regulamentadores do CDC foi um tal decreto, eu não lembro agora o número, 861, coisa que vale lá do início dos anos 90, primeira metade dos anos 90, que não pegou. E por que não pegou? Porque veio a União e disse, não, vai ser assim, vai ser assado, os estados vão fazer desse ou daquele jeito. E o que aconteceu? Os estados não fizeram, né? Preservaram a sua autonomia, e o decreto teve que ser substituído depois pelo decreto que saiu, 2181, de 97. E é tão difícil esse tema que o decreto continua. Tá? Eu me lembro lá atrás, quando, se eu não estou enganado, foi o Ricardo Morichita assumiu lá em 2003, né, ele dizia, nós vamos mexer nesse decreto, vamos estudar uma forma. 2003, não mexeu até hoje, não conseguiu mexer. E quando mexeu agora mais recentemente, né, com essas dificuldades que eu acho que estão presentes aí, né, que eu mencionei antes. Então, me parece, né, que essa experiência dos 20 anos, elas nos conduz, né, a dizer o seguinte: o modelo infralegal não será suficiente para dar aquilo que a gente está dizendo aqui. Previsibilidade, segurança, um padrão único para que os fornecedores possam atender, né, e não, eventualmente, possam ser surpreendidos por entendimentos diversos, no melhor dos propósitos, mas diversos, né, o que gera, né, e nós sabemos, uma dificuldade enorme de estruturação, inclusive, desses processos voluntários de conformidade, de compliance, como nós mencionamos. Talvez é questão de nós mudarmos o olhar, né? Vemos o que foi feito até aqui, que não funcionou, e talvez trabalharmos nessa outra perspectiva. Esses parâmetros que o Dr. Farid nos traz, especialmente o CONFAS, sempre foi o meu exemplo típico, porque é onde essas coisas... Os outros conselhos até eles são mais de articulação, eles têm uma certa dificuldade
de imposição. O CONFAS não, porque tem lei, né, ele consegue fazer essa uniformidade de forma mais obrigatória, vamos dizer assim, permite uma exigência das decisões ali adotadas. Eu acho que o caminho é por aí. Fora daí são soluções paliativas e que vão estar sempre retornando, né, aos debates, o porquê que uma norma é ou não é seguida por este ou por aquele órgão. E, aliás, órgãos não só do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, mas fora dele também. Pode estar todo mundo de acordo, mas, eventualmente, se há uma contrariedade de um Ministério Público Estadual, de um Ministério Público Federal, de uma agência reguladora, ou assim por diante, né, será o suficiente para já se criar uma instabilidade, né, em relação àqueles comportamentos que se entendam como comportamentos devidos. Perfeito. Doutor Bruno, obrigada novamente. Agora eu passo aqui para o encerramento oficial do nosso 20º seminário. Bom, como a gente acompanhou aí ao longo dos 3 dias, o tema não se esgota, né? E essa última pergunta reflete o trabalho que temos todos aí pela frente. Esperamos que que essas provocações realmente tenham sido lançadas. E, não obstante esse seminário chegue ao fim, o comitê se compromete a continuar esses debates em relação ao tema. Inclusive, aproveito para comunicar que o livro do Comitê de Consumo desse ano será o tema do seminário, ESG nas relações de consumo. E aí, nos próximos dias, a Priscila, agora é com você, Pri. Agora a bola está com você. Passou o seminário, agora é livro, agora é com você. Vou tirar férias e agora é com você. E ainda no próximo dia 25 de maio, a gente vai estar em Brasília, o comitê vai estar em Brasília, convite do Ministério da Justiça, para participar da comemoração dos 10 anos da Senacom. Ao longo dos próximos meses também, a gente vai realizar alguns cafés virtuais com autoridades, e aí já deixo o convite. Os agradecimentos finais aqui, agradeço ao Dr. Bruno Drago pelo apoio e confiança, né, que me foi confiado aqui na direção, a todo o comitê, nas pessoas dos coordenadores, Caroline Vicentini, Patrícia, Lucas Simão, Priscila Sansoni, das conselheiras Thaís Matalo, Lúcia Ancona, Laura Morgante, que atuou nesse seminário totalmente, nos bastidores. Ela não apareceu aqui para a gente, mas ela foi peça-chave na construção desse seminário também. Seria injusto também citar alguns nomes, pois eu acabo cometendo a falha, então já peço que me perdoem se eu deixar de citar algum nome, né, mas eu não posso deixar de agradecer Renato Cury, que desde o primeiro seminário, que foi realizado em Águas de São Pedro, está presente. Então, Renato, se você estiver por aí, o seu 20º seminário, acredito que Max também deve estar aí desde o primeiro seminário. Então, é uma grande alegria esse comitê tá forte, está robusto até hoje, e ter membros que estavam presentes desde o primeiro seminário, né. Quem sabe no próximo, depois todos os outros foram realizados em São Paulo, parece que teve um em Campos, mas quem sabe o nosso próximo seminário, tomando aí maior grandiosidade na volta da pandemia, a gente consegue realizar num hotel nos próximos anos. Então, Max, agradeço também, Lu Penteado, Maria Helena, Andressa Fragato também, que ajudou bastante a gente nesse seminário, Gustavo, Vitor, Roberta Feitém, Ricardo Mota, todo o nosso grupo, Marícia, nova integrante aí do comitê, toda Elígia, Fábio Ozzi, vou ser injusta se eu esquecer alguém, gente, Amanda Cascais, todo o nosso grupo que se reúne aí toda a última quinta-feira do mês. Então, reitero o nosso convite para que vocês participem aí do comitê. E ainda, no encerramento, né, aproveito para parabenizar a todos por ser justamente o 20º, todos os ex-presidentes do IBRAC, ex-diretores do Comitê de Consumo, por traçarem uma trajetória robusta, imparcial, plural, independente, por estreitarem o diálogo com órgãos públicos, permitindo que a gente chegasse até aqui muito bem quisto e respeitado. Isso só demonstra a credibilidade do comitê. Por isso, nesse encerramento, em prol de cada membro que deposita confiança em nosso grupo, eu deixo meu compromisso de não permitir que esses valores e trajetórias sejam esvaziados por qualquer interesse, priorizando sempre o coletivo. Dito isso, por conta do horário, o Bruno teve um voo para Brasília, para um evento do CAD, o presidente, então, deixou um vídeo para esse encerramento oficial. Nesse vídeo, vou fazer aqui a descrição do Bruno. O Bruno aparece ao centro, um homem alto, branco, pele clara, cabelos curtos, castanhos claros, olhos esverdeados. Veste um terno preto, camisa branca, gravata cinza. No canto esquerdo, uma grande janela de vidro. Ao fundo, temos 2 prateleiras de madeira clara, uma grande prateleira de ponta a ponta e outra menor no canto direito. Livros, fotos e quadros preenchem essa parede de prateleiras. Com isso, eu passo a palavra para o Bruno, agradeço imensamente a participação de todos e que a gente tenha plantado a semente da acessibilidade. Um bom dia.
Boa tarde a todos. Infelizmente, chegamos ao fim aqui do nosso 20º Seminário IBRAC ESG nas Relações de Consumo. Um seminário aí marcado por sua icônica 20ª edição, no nosso ano em que celebramos os 30 anos do Instituto. E um seminário marcado aí por discussões de alto nível, 5 painéis que foram organizados aí ao longo dos últimos 3 dias, tendo tido a possibilidade, inclusive, de encontrar pessoalmente vários de vocês aí no lançamento do evento na segunda-feira, no encontro presencial, e agradecer certamente a nossa diretora, Fabiola Meira, que organizou, juntamente com o grupo maior do IBRAC aqui, todo o evento, né? Fabiola, parabéns por toda a organização. Acho que juntamente aí a Priscila, a Patrícia, ao Lucas e a Caroline. Também agradecer ao Zé Carlos, a Dora e a Solange por todo o trabalho árduo aí nessa organização. Agradecer a todos os nossos palestrantes, agradecer a todos as pessoas que participaram aí do evento ao longo desses 3 dias e encerrar esse evento agradecendo a todos vocês e colocando o IBRAC aí sempre à disposição dos associados e daqueles que não são associados para ingressarem aí nos quadros do Instituto. Tá? O Comitê de Consumo, de Relações de Consumo, é um comitê bastante ativo, tem as suas diversas vertentes de discussão e está sempre aberto aí à participação de todos. Tá? Muito obrigado a todos, que tenham uma boa tarde e um bom final desta semana. Um abraço.